De volta com o nosso Você Bonita para um assunto que eu acho que todo mundo tem interesse. Quem nunca entrou num carro, numa viagem de avião e de repente veio aquela sensação de ânsia de vômito, uma náusea estranha, aquela tontura também meio estranha. A gente sabe que é tão desconfortável, né? E que pode sim comprometer uma série de coisas. Bom, temos o nome então para isso, que é cinetose. Quem vai contar um pouquinho mais é o neurologista, Dr. Saulo Nader, mais uma vez com a gente. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Muito Feliz bem. Ano Novo. Você também, para o pessoal época, de casa. Acho que a galera, né, que viaja um pouquinho mais, viagens Exato. mais longas, eu acho que a tal cinetose pode acontecer com mais facilidade. Perfeito. Como eu desejo para todos os pacientes, que seja um ano sem tontura para quem está vendo a gente em casa. É isso, porque é muito desconfortável. Mas se tiver tontura, é importante saber que tem tratamento. E doutor, vamos classificar um pouquinho essa questão da cinetose, né? O que caracteriza, Perfeito. então, o quadro, o que é a doença e o que, de repente, é uma situação ali pontual. Perfeito. Bom, vocês de casa já devem ter reparado que o nome é estranho, né? Cinetose, a gente às vezes nunca ouviu falar. Eu até gosto mais do nome em inglês, que é motion sickness, seria a doença do movimento ou enjoo do movimento, faz um pouco mais sentido. Então é bem isso que ela comentou, né? Então, pessoas no carro, no ônibus, cruzeiros, né? No navio é bem clássico, avião, metrô, passam mal, né? Mas passam mal a ponto de, às vezes, até perder o dia inteiro. Às vezes a pessoa passa um pouquinho de mal ali, legal. Às vezes ela passa mal mesmo e mesmo saindo do veículo, aquilo persiste por horas, às vezes o dia inteiro, incapacitando ela de fazer coisas do trabalho, da vida pessoal. Todo mundo, se tiver um hiperestímulo, pode ter um certo grau de incômodo dentro do veículo. Por exemplo, né, olha só curioso, 80% dos candidatos lá da NASA para serem astronautas, eles têm vômitos nos testes de gravidade zero. Ou seja, se eu pegar uma pessoa normal e hiperestimular, ela vai ter um certo grau de incômodo. Numa montanha-russa muito ousada, né, ou em alguma situação ali, uma rua muito turbulenta, uma serra, então até um certo ponto é normal. Agora tem pessoas que são muito sensíveis e aqui entra a doença mesmo, cinetose. Então aquela pessoa que, fiz um transladozinho de 20 minutos, já passei mal no trânsito. Peguei um navio e, nossa, não consegui curtir o cruzeiro ou parte do cruzeiro por causa do enjoo. Entrei no avião, fiquei mareado o voo inteiro, cheguei lá, fiquei zureta, demorou muito para voltar. Aqui sim eu tenho a doença cinetose. Crianças podem ter apresentado? Na verdade é mais comum em crianças, costuma começar por volta dos 6, 7 anos de idade. Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouco depois. A maior parte das crianças melhoram no decorrer da vida. Alguns dão azar de continuar para a vida inteira e mais azar ainda são adultos que não tinham quando criança e um belo dia da vida começa. Então, de repente, eu tenho 30, 40, 50 anos, nunca tive, um belo dia começa. Isso pode acontecer. E o gatilho não é sabido, assim. Um belo dia, que eu vou até explicar o porquê, né? Dá um bug no cérebro e aí começa o incômodo da cinetose. Tiltou tudo. Tiltou. Porque qual que é... Deu tilt no negócio. É mais ou menos isso mesmo. Coisa, né? Desconfortável. Porque a lógica é mais ou menos assim. Quando eu tô me movimentando, imagina eu dentro de um carro. Eu tenho duas coisas informando o meu cérebro que eu estou me mexendo. Eu tenho os nossos labirintos, tá aqui, né? A gente conversa muito dele, mas conhece muito pouco. É esse órgão revestido por um osso, cheio de curva, cheio de canal, só que ele é pequenininho, tá, gente? Cabe num dedal, temos os dois lados. Quando eu me mexo, ele capta o movimento e manda a informação para o meu cérebro processar. Legal. Só que eu também estou no carro e a imagem está se mexendo. Então, meu olho está captando imagem e mandando também para o meu cérebro. Então, chega lá essa informação no cérebro, ela tem que ser processada. O olho está falando que eu estou me mexendo de um jeito, o labirinto está falando que estou mexendo de outro. Essas informações, elas estão em harmonia e vida normal. O que acontece na cinetose? Essas informações, elas brigam lá dentro. Tem uma treta lá dentro, sai, né, faísca para tudo quanto é lado. O olho está falando uma coisa, o labirinto está falando outra, essas informações não se entendem e isso gera o incômodo da cinetose. E aí começa enjoo, que é o principal sintoma, naquela sensação de náusea, de mareado, palidez, às vezes a pessoa fica branca, né, que nem uma folha de papel, sudorese, muita gente sua bastante, sua as mãos, sua o rosto, né, sua o corpo inteiro.
E pode ter também, né, palpitação e alguns outros incômodos. A gente vai colocar até aqui na tela para vocês os sintomas, mas, doutor, isso só acontece, então, quando a pessoa se depara com uma situação como essa do movimento. Exato. E sempre num transporte. Agora, andando... Não é para ter. É sempre num transporte em velocidade. Exato. É quando ela não é responsável pelo movimento. Então, olha só que curioso, né? Pessoas que têm cinetose, se ela é o motorista da rodada, normalmente ela não vai ter. Perfeito. É muito difícil quem tem cinetose quando dirige ter a tontura. Então já vai uma primeira dica valiosa, depois a gente vai dar várias outras dicas legais, né? Mas uma dica valiosa é, se você tem cinetose e consegue ser o motorista da rodada, seja o motorista da rodada, porque quando você dirige, você quem decide o movimento. Entendi. E aí seu cérebro já se prepara, consegue recalibrar e não tem aquela briga lá dentro. Que coisa, então é quando você não tem o controle deste movimento. Vou deixar a perguntinha daqui a pouquinho no @VocêBonitaTV, vou lá e já volto pra gente continuar, que tem muita coisa interessante pra gente falar sobre esse assunto. Doutor vai contar se é um caso, então. Boa. Será que é? Não, porque, gente, deixa eu contar um negócio, eu acho que muita gente passa por isso. Montanha-russa, agora, quando a gente pensa com a classificação que você falou, você não tem o controle da velocidade, então não é você que está dirigindo aquele carrinho. E você tem o estímulo, né? Então, para muita gente pode ter um problema nesse momento com a montanha-russa, certo? Exato. O meu problema é com o simulador. Aquela tela gigantesca, você lá no negócio, o negócio vai mexendo, aí parece que você está descendo, né? Parece que você está subindo, só que você não tá, porque você tem a tela, entendeu? Quase morri. É isso, é cinetose. Então. Exato. Descobri. E além, né, até também o pessoal tem reclamado muito dos óculos 3D no cinema, né? Também é uma cinetose. Eu fiquei bem no Avatar, mas meu marido não ficou, não. E tem pessoas que comentam comigo, né? Poxa, doutor, né? Tem pessoas que pagam caro para andar de montanha-russa, para ir no simulador, porque faz bem, porque é gostoso, e para outras pessoas, né, passa mal, é terrível, acaba com o dia. Não tem explicação? Não tem. Algumas pessoas vai ter essa briga lá dentro do cérebro, outras não. Então é muito isso, né? Para muita gente, o movimento e estímulo vai ser uma diversão, entretenimento, para outros vai ser uma tortura. Então quem vai no parque, né, e passa muito mal nos brinquedos, acaba ficando traumatizado e não voltando, né? Ah, não vou mais nisso. Já outras pessoas falam, a melhor coisa da vida, vou voltar. Tem algumas, né, estratégias que a gente já vai falar em especial para carro, mas, por exemplo, para o parque, para quem quer curtir, existem opções de remédio que a pessoa pode tomar 1 hora antes de entrar no parque. Então, né, com isso você dá uma inibida ali no labirinto e no sistema e permite que a pessoa com mais conforto curta um simulador, uma montanha-russa, né? Então, essa é uma estratégia que às vezes a gente lança a mão para quem quer curtir um dia no parque ali sem ter grande estresse. Na minha impressão, assim, eu tinha uma sensação que era meio uma coisa de claustrofobia, assim, sabe? Porque você tá vendo só a tela, você olha pro lado, o carrinho tá aqui todo fechado, você não vê ninguém, não vê nada, tudo escuro e só vê a tela. Então começou a me dar um negócio de até falta de ar, assim, comecei a gritar. E a sorte, minha mãe estava do lado nessas horas, mãe apertando minha mão, ela fecha o olho, fecha o olho. Tive que ficar o negócio inteiro com o olho fechado até acabar. Foi uma eternidade, né? Não entrei nunca mais em nenhum lugar, nada que tenha tela. Eu não consigo. Até tem um outro que é um brinquedo até mais bobinho, vamos pensar assim, que é dos Minions. Passei mal também. Falei, não, então chega. Então agora eu já entendi que no meu caso é essa a questão. E tem gente que vai ter na montanha-russa. Pois é. Tem gente que vai ter no navio. Nunca foi na Disney, né? Mas falam que tem lá uma montanha-russa do Hulk. Aí alguém já brincou comigo. Do Hulk mesmo, que eu saio verde de lá. Mas que coisa, né, doutor? Então, assim, a gente está falando também de uma questão ali de estímulo que para cada um vai ter uma resposta diferente. Cada um vai ter um limiar, um limite, onde a partir dali passa ou não mal, né? Que nem os candidatos astronautas num hiperestímulo, tem pessoas que no estímulo mínimo, às vezes, poxa, pega o metrô para ir para o trabalho, 40 minutos, acabou o dia, né? A pessoa não consegue conviver com aquilo no dia a dia. Agora a gente está entendendo o que é também para poder seguir as dicas do doutor. Eu já vou colocar de novo, então, alguns dos sintomas que vocês aí vão se identificar. Quem já sentiu, ó? Enjoo, tontura. Essas náuseas. Muita gente. Eu tinha muito quando criança, né? A gente ia para Minas de Cometa, né? O ônibus lá, eram 10 horas de viagem. Meu pai e minha mãe já levavam os saquinhos de vômito, que era umas 2, 3 vezes na viagem. Ia passar mal mesmo. Quando eu cresci, melhorei. Aí até que eu fui fazer uma viagem uma vez de lancha, o mar estava meio ousado e pronto, né? Passei mal de novo, mas dessa vez não cheguei a vomitar. Que coisa. Então muita gente vomita, dor de cabeça pode vir, né? E
palidez, que eu tinha comentado, que é o próximo slide. Aí, o sudorese, suor, coração, palpitações. né, coração acelerado e prostração, ficar com mal-estar, ficar com moleza. Muita gente, assim, sai do veículo legal, muita gente sai do veículo e persiste aquela sensação por horas, né? Então, às vezes, contamina todo o dia da pessoa, acaba atrapalhando a performance no trabalho, né, nos compromissos da vida e tudo. Fechar os olhos, que foi o que eu tinha ali para fazer, a única coisa que estava, né, no meu controle, fechei até me sentir melhor. Pode ser uma É uma boa ajuda? estratégia. Lembra que é uma briga do labirinto com o cérebro, com a visão, né, lá dentro do cérebro. Então, quando você fecha o olho, você está tirando a visão. Isso muitas vezes ajuda ali o cérebro a entender melhor o que está acontecendo e pode ser um alívio. O problema é, né, como é que eu falo para uma pessoa, ó, você vai todos os dias de metrô para o trabalho, você vai ficar 40 minutos de olho fechado dentro do metrô. não dá. A pessoa não consegue. Mas numa situação pontual assim, muitas vezes fechar o olho já dá um certo alívio. Muito bom. Vamos colocar a perguntinha do público? Quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Conceição, obrigada. Meu neto está tratando. Isso dura quanto tempo? Então, para as crianças, no normal, na casa, entre 12 a 16 anos, melhora sozinho. Do jeito que começou, vai embora. Mas aí tem aqueles que dão azar e persiste para o resto da vida. Então, para você que perguntou do seu neto, para as crianças, normalmente na adolescência, some sozinho. E o tratamento seria o quê, doutor? Que ela Então, expôs, tem né? assim, olha, eu tenho 3 linhas de tratamento que podem ser adotadas. Remédios, a gente já comenta um pouquinho mais. Reabilitação vestibular, o que que é isso? Fisioterapeutas e fonoterapeutas formados também em tontura, que faz um treino para não ter essa briga da visão com o labirinto. Então, Entendi. um treino fisioterápico, várias sessões, para calibrar o sistema e não deixar que o incômodo aconteça. São exercícios, né? Isso ajuda muito, muitas vezes resolve os quadros leves a moderados e ajuda os remédios nos quadros mais graves. Tá. Então, reabilitação vestibular, sensacional. E medidas comportamentais. Quais são essas medidas comportamentais, né? Então, eu até faço uma brincadeirinha com a palavra cinetose, né? Então, pegando ali o mnemônico para lembrar. O C, converse com o motorista. Então, entrei no Uber, entrei lá com meu parente dirigindo, ó, eu passo mal, tenho tontura, não breca brusco, não rampa lombada, não vira com tudo, vai na maciota que isso vai me ajudar. Tá. Então, converse com o motorista. O I, incline um pouquinho o banco, para você Tá. ficar mais relaxado, mais confortável, dar uma inclinadinha no banco para você ter ali um bem-estar maior. O N, né, não leia celular nem revistas, né? Então, Não cai leia. fora, né? Celular, revista, telinha ali, qualquer estímulo a mais vai fazer bastante mal, certo? Certo. O E, né, você tem que evitar de olhar as paisagens perto. Mais ou menos aquilo que você estava falando, né? Eu não consigo ficar com o olho fechado, mas não fique olhando as pessoas, as placas, as árvores, as coisas que estão perto, porque isso vai Entendi. piorar. É que Olha o passa mais rápido. longe possível, né? Tá. Olha ao longe, ao horizonte, bem no fundo da imagem, de preferência, se você conseguir não olhar, ficar de olho fechado, até melhor. Né? T de tome ar, né? Tome um ar. Então, põe ali uma frestinha na janela para vir um arzinho, liga o ar-condicionado e focaliza ali o ventiladorzinho em direção legal. a você. Isso dá também um alívio. O O de odor, evite odores fortes, aqueles cheirinhos de lavar rápido, né? Aqueles perfuminhos de carro, ou uma pessoa dentro do automóvel com cheiro forte também, né? Com perfume forte. Então, evite isso também a todos os custos. Piora bastante, né? Perfeito. S de sente no lugar correto. Como assim? No carro, tenta sentar no passageiro. E não atrás. No ônibus, tenta sentar no meio do ônibus, longe das rodas. Tá. No avião, não vai fazer diferença. E no navio, tente os decks, né? A cabine, compre os decks mais centralizados e mais no alto do navio, que são os locais que menos mexem. Então, isso também é um macetinho. Socorro, quanta dica. E o último E, para finalizar, evite, se você sabe que tem cinetose, evite de comer muito antes de pegar uma viagem turbulenta. Ah, vou descer para a praia. Evita de comer uma feijoada, uma grande refeição logo antes de entrar no automóvel. Perfeito. Então, essas dicas comportamentais já resolvem uma grande parte. Dicas comportamentais mais a reabilitação vestibular resolve uma esmagadora maioria dos casos. Agora, os casos mais graves vão precisar de remédios. Ou remédios para a pessoa tomar 1 hora antes de entrar na viagem, ou remédios mesmo para recalibrar o cérebro e meio que resolver o problema na raiz. Curiosamente, muita gente que tem enxaqueca tem cinetose. E a gente aprendeu que alguns remédios que funcionam para enxaqueca, prevenção, funcionam para prevenção da cinetose. É como Que se você interessante. recalibrasse o cérebro e evitasse aquela briga que tem lá dentro.
Então, Gente, alguns olha. casos mais graves vai ser necessário, né, remédio. Doutor, vou lá e já volto. Já tem mais perguntinhas do público. Vamos colocar uma na tela? Olha lá. Vai lá no @VocêBonitaTV. Minha xará, Carol, um beijo pra você. Qual é a melhor forma de evitar crises de cinetose? A gente vai conversar mais um pouquinho. Carol, beijo. Tem perguntinha da Carol. Então, ela comenta aí, vamos colocar na tela, minha xará. Qual a melhor forma de evitar crise de cinetose? Bom, no meu caso é não ir no segundo. Pois é, a primeira dica é evite as coisas que te geram. O que gera. Mas às vezes não dá, né? Às vezes a pessoa precisa fazer determinado movimento no veículo para ir até o trabalho e tudo mais. Então, aquelas diquinhas comportamentais, elas ajudam bastante. Algumas pessoas vão ser candidatas a tomar o remédio 1 hora antes de embarcar. E aí sempre me perguntam, mas doutor, conta quais remédios, qual a dose, né? Não dá, por quê? Não se automedique jamais. Você só vai tomar remédios que o seu médico te passar. Sem dúvida. Então, para cada pessoa vai ser um médico diferente. A gente tem uma gama de remédios que eles anestesiam, vamos brincar assim, o cérebro e o labirinto para fazer a pessoa tolerar melhor. E vale também para ela aquela dica, eu vou frisar de novo, se conseguir, seja motorista da rodada. Então, vai ajudar. Você que está decidindo o movimento, então com isso você já fica blindado para não ter cinetose. Tem casos graves que até o motorista passa mal, mas é extremamente raro. Normalmente você ir no volante resolve o problema. E é interessante analisar, e até eu, durante a entrevista, acabei não te perguntando como é dado esse diagnóstico clínico, porque quando você diz que independe, que quando a gente não tem o controle do movimento e a gente sente todos esses sintomas, não tem como ser outra coisa. Exato. Né, doutor? Então, a história da cinetose é muito clássica, mas lógico, né? que a gente sempre caça, né, no atendimento se tem alguma outra causa por trás. Entendi, por associada. exemplo, né, às vezes a pessoa tem lá uma falha no ossinho do labirinto, isso dá tontura e aí também complicou com a cinetose. Entendi. Então, a pessoa que nunca tinha cinetose começa por causa disso. Exemplo, uma inflamação do nervo do labirinto, uma pressão alta do labirinto, que é a doença de Meniere. Então, tem doenças outras que elas predispõem a pessoa a ter a cinetose. Perfeito. Então, a gente sempre caça também. isso no atendimento, porque se tiver outra coisa, a outra coisa tem que ser tratada também. Também. Tem mais perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Elide, um beijo. Pode ser genético? Minha mãe, minha avó, minha tia sofriam horrores, tinham vômito e tudo. Pode sim, né? Com certeza. A gente vê muitas pessoas, né, cujos pais tinham ou têm, elas acabam herdando isso e começando com o problema na infância. A gente não entende muito bem os mecanismos, quais genes exatamente, mas a gente vê sim que uma porcentagem de pessoas que tiveram, elas acabam tendo. E lembrar aquilo que eu falei, né? Muitas vezes tem a ver com a enxaqueca. Então a pessoa ela tem enxaqueca, que é também genético. Várias pessoas da família têm enxaqueca e uma delas, além da enxaqueca, desenvolve a cinetose. Então agora, dá para dizer, né, até curiosidade, né, a gente sempre pensa, as doenças que geram tontura estão sempre no labirinto. Opa, não. A cinetose é uma doença no cérebro. É um conflito que está acontecendo no cérebro gerando tontura. A gente tem 6 doenças químicas cerebrais que geram tontura e a gente tem dezenas de doenças estruturais, machucados no cérebro que geram tontura. Então acreditem, né? Vocês estão em casa, às vezes a labirintite está no cérebro, né? Nem no labirinto, né? Está no cerebelo e nem no labirinto. Mas, doutor, por exemplo, quem usa, quem tem grau, né, lentes, óculos e tal, também pode ter mais predisposição? Não, em teoria não, né? Se você tem uma miopia, alguma coisa e está bem corrigidinho, o seu óculos está com o grau correto, tá tudo tranquilo. certo, não tem... Não teria uma chance a mais. A mais, entendeu? porque no final, como você falou, tá tudo aqui no cérebro. Exato. Desentendimento, Bug, vocês entendem? O né? bug, o bug. Que coisa, gente, mas tem que procurar o médico, né? Tem mais perguntinha, Glaucia? Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. É meu marido? Osvi, beijo, amor. Tá vendo? Ele passou mal no negócio do filme, ó. Eu tenho quando estou no carona e trabalho no celular, por exemplo. Quando vem a náusea, há algo a ser feito para aliviar os sintomas? Olha, maridão participando. Aquelas medidinhas comportamentais que eu falei. Ali no caso, né? Então você já tem o estímulo do veículo e tem ainda mais o estímulo da telinha, da mensagem. Então é muita confusão para o cérebro. O legal é você já se antever a isso e tomar lá 1 ou 2 remedinhos 1 hora antes de pegar a viagem. Agora você está ali na hora, começou a dar náusea, aí você tem que fazer tudo aquilo. Inclina o banco, ventila, para de ler.
né? Tenta dar ali uma relaxada, mas muitas vezes não vai ser suficiente. Não olha as paisagens, olha sempre ao longe. E para complicar, ele tem síndrome do vaso vagal. Ah, aí junta tudo. E aí é outra história, Aí junta né, doutor? tudo. Beijo, amor, obrigada pela pergunta. Né? Dá tempo de mais uma, Glaucia? Mas dá para consertar, Mas fala dá, pra ele. Tem conserto. Olha lá. Geise, obrigada. Disritmia cerebral é a mesma coisa que cinetose? Não, né? Na verdade, a disritmia é um apelidinho, né? Uma palavra não muito formal para as epilepsias, né? Quando eu tenho os Assim. distúrbios elétricos cerebrais e isso gera, né, convulsão, ataque epilético, a crise epilética. Então, isso é a disritmia que se fala por aí. Não tem absolutamente nada a ver. Ou seja, provavelmente essa pessoa ela tem cinetose e deve em algum momento ter feito um exame que deu lá a disritmia, não tem relação, tá? Não. Agora, no final, doutor, quem começar, assim, quem sabe que tem uma chance de desenvolver, vai passar mal num lugar que vai ser um pouco constrangedor, porque assim, já não é uma coisa gostosa e ainda tem situações mais difíceis, dependendo do lugar que a gente está. Tem que andar com um remedinho, né? Conversar com o médico, anda com o remedinho. Para aquelas pessoas que têm, tá sempre ali com o coringuinha por perto, Não na bolsa, no carro, né? Para lançar a mão se precisar. Agora, Exatamente navio isso. é ainda mais comum do que os outros meios de transporte? Depende do tamanho do navio, né? E a rota. Se for um navio de cruzeiro grande, ele já tende a mexer menos. Tá. A não ser que você vá lá para o sul, né? Para Uruguai, Argentina, que sim. mexe bastante. Mas, no geral, nos navios de cruzeiro é mais tranquilo. Agora, se você pega uma embarcação menor, né, um barco, uma escuna, uma lancha, aí a chance é maior, porque aí trepida mais, que foi o que aconteceu comigo lá com a lancha. Então, o ideal para quem quer, né, fazer um cruzeiro, pegar um navio maior, grande, vai ter menos e chance. pega a cabine, né, no meio e mais no alto possível. Tá aí, dicas do Né, doutor. Eu nunca dicas. entrei no navio com medo disso aí, mas quem sabe, né? Agora com as dicas... Muita gente fala, tenho medo de fazer cruzeiro, eu posso? tenho. Com o preparo certo, dá para fazer, né? Dá para fazer sim, inclusive com as medicações. Eu sou uma pessoa que dá me dá pra só fazer. de pensar, já me dá uma aflição. Mas, ó, gente, vai lá, porque ele realmente bomba também no YouTube, que é o @neurologia e psiquiatria, @neurologia e psiquiatria, e no Instagram, @doutor por extenso, tontura, @doutor por extenso, tudo junto, tontura, você encontra o trabalho do Dr. Saulo Nader, neurologista. Obrigada, doutor. Inclusive, adorei, sempre um prazer. Obrigadão. Inclusive, essas dicasinhas com a palavra cinetose você encontra lá no YouTube. Beijo, 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 até amanhã. Um abraço, pessoal.